eu hoje gostaria de falar de um tema. Engraçado que esse tema foi através de uma conversa com uma amiga minha. A gente estava falando sobre algumas atitudes dos homens que tem o hábito de falar que usar aquela parte da Bíblia de Efésios, capítulo 5, também vou mencionar ele na pregação, que fala sobre a submissão da mulher ao homem, ao seu marido. E alguns homens usam isso de uma forma muito autoritária. Acabam tolhendo o ministério das suas mulheres, acabam tirando delas as iniciativas para a vida. Às vezes situações que é para uma mulher fazer, uma iniciativa que uma mulher quer tomar, ela deixa de fazer porque o marido usa esse versículo de uma forma autoritária, não dando espaço à sua mulher. E dentro da pregação nós vamos também falar a respeito de algumas mulheres da Bíblia que elas ousaram, de certa forma, passar por cima desse autoritarismo e realizaram grandes feitos na obra de Deus. Mas antes, vamos começar falando realmente sobre o texto, para que a gente possa, versículo a versículo, entender melhor o que a palavra quer, na verdade, dizer ao casal. A referência bíblica fica no livro de Efésios, no capítulo de número 5, dos versículos 22 ao 33, que diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo, da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. É até aqui. Vamos começar versículo a versículo para a gente examinar as escrituras de uma forma bem clara, bem objetiva. Vamos para o primeiro, né? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Agora eu pergunto para cada mulher aqui presente: você ama a Deus ou você tem medo de Deus? Temor é diferente de ter medo. Você temer é você ter consciência daquilo que aquele ser, aquela pessoa, é capaz de realizar além daquilo que você possa conter. Eu tenho temor de Deus. Eu sei que Deus está muito acima de mim. Então eu pergunto, a mulher deve ter o quê? Medo do marido? O medo, irmãos, ele paralisa o ser humano. O medo, ele faz com que o ser humano, ele não tenha aquela submissão com respeito. Porque quando você perde o medo de uma determinada coisa, o que você faz? Você avança contra ela. E o temor, o respeito, é diferente. Você sempre vai estabelecer, você mesma vai saber que os seus limites terminam onde começa o direito do seu próximo. Então, a mulher se sujeitar ao marido quer dizer que ela tem que ter temor de Deus, em primeiro lugar,
e temor em relação ao que a palavra manda, que ela respeite seu marido. Aí vamos para o segundo versículo. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O marido é o cabeça da mulher. Vamos botar a hierarquia de uma casa em que a mulher ela tem o direito sim de dar sugestões. Mas a maioria das vezes a palavra vai ser do homem. Por quê? Porque o início da criação do ser humano foi através do homem, não através da mulher. Então, Deus deu essa honra a ele, para que a última palavra fosse dele. Sendo ele próprio salvador do corpo. Aí já falando sobre Deus, Jesus, né? Cristo é a cabeça da igreja, realmente. Cabeça de um lar. A gente vai comparar a igreja com uma casa, né? A cabeça da igreja é Cristo. Se Cristo não estiver na cabeça de um pastor, não estiver direcionando as atitudes do pastor, aquela igreja vai ser uma igreja totalmente anátema, né? Fora da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, se uma casa não for bem governada pelo seu cabeça, pelo homem, se ele não tiver uma autoridade firme, mas uma autoridade baseada na palavra de Deus, aquela família ela tende a degringolar, tende a ser destruída pelo inimigo, porque não tem a sabedoria necessária para que fique estruturado. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Sujeitar, irmão, é diferente de ser humilhado. Você se sujeitar a uma determinada situação é você se conformar com ela e fazer aquilo de uma forma carinhosa. Você fazer aquilo com satisfação. Não é você fazer aquilo com raiva, com ira. Você ser conduzida de uma forma grosseira, de uma forma rude, a você fazer uma determinada coisa. Agora vamos um versículo que eu acho bem interessante. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Eu uma vez passei por uma situação, falar em relação à minha vida, para você ver quando o casamento ele não está estruturado dentro das bases de Deus, como é que a coisa vira uma bagunça. Uma certa vez eu estava dentro de casa, então eu escutei um barulho do lado de fora, né? Aí eu cutuquei meu ex-marido que estava do meu lado e falei assim: meu filho, eu escutei um barulho lá fora, dá uma olhadinha ali. Ele virou para mim e falou assim: levanta e vai lá ver. Irmãos, naquela hora, talvez seja um dos momentos mais assim gritantes que na minha vida, que eu vi que aquele casamento estava completamente fora dos padrões que Deus queria. Porque a própria palavra ela diz que o homem ele é o protetor do lar, é aquele que ele vai fazer de tudo para ser o cabeça, mas em todos os sentidos. Você vê, quando você tem um exército, quem é que vai na frente na batalha? O general ele tem que ir na frente. Quando você tem um navio, o último a descer, a saltar do navio quando ele está afundando é o comandante. Por quê? Porque ele é o cabeça dali. E, no entanto, o cabeça ele tem que ser o primeiro a se colocar na linha de fogo e o último a fugir da batalha. Naquele momento, ele me colocou na frente da linha de fogo e falou assim: vai você, se vira, né? Então, um casamento completamente distorcido, completamente fora dos padrões normais do que a palavra de Deus manda. Agora, prosseguindo. Para a santificar, voltando ao mesmo versículo, tá? E assim mesmo se entregou por ela, e prosseguindo, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Irmãos, quando o homem ele segue a palavra de Deus, o homem, cabeça do lar, ele segue a palavra de Deus realmente, tudo aquilo que, as questões que forem levantadas dentro do seu lar, que estiverem dentro da palavra de Deus, vão ser abençoadas. E toda a sua família ela vai ser santificada. A palavra de Deus fala que a mulher santifica o homem através da oração. E o homem, ao mesmo tempo, ele santifica a mulher através das suas atitudes como homem dentro do lar.
como um bom governante dentro do seu lar. Aí vamos lá. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Para quê? Para quando a sociedade olhe para a tua família, veja uma família bem estruturada dentro da palavra, dentro dos moldes de Deus. Então é necessário que o homem saiba também que a mulher tem seu papel dentro do lar. Não só sufocar a mulher dentro de casa. Tipo assim, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Cala a boca que aqui quem manda sou eu. Não é assim. A mulher, ela tem voz ativa dentro da casa. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Agora, voltando, uma certa vez eu falei assim, você podia colocar uma corda no varal? Eu poderia ter colocado, né? Pego uma furadeira e colocar uma corda no varal, tudo direitinho. Só que eu queria fazer com que aquela pessoa que estava do meu lado se sentisse importante também, se sentisse útil. E não que eu fizesse todos os serviços braçais de um homem. Então eu pedi, eu passei, para vocês terem uma ideia, eu passei apenas 2 anos pedindo que essa pessoa colocasse uma corda no varal. Todas as vezes que eu colocava a roupa na corda antiga, a corda desmoronava, eu tinha que tirar tudo, porque o terreno era areia de praia, tirar tudo e lavar tudo de novo. Então era um sacrifício danado. Depois você tá com a roupa toda limpinha, aquilo desmoronava molhada e sujava toda de novo, você tinha que tirar. Aí eu passei 2 anos pedindo, uma hora eu desisti, fui lá e coloquei a corda. Era necessário isso? Não. São coisas que às vezes criam um estresse completamente fora do necessário. Então, homens, saibam também seus papéis diante das mulheres. Não é só falar para a mulher, fica quieta. Vê se você não está em alguma parte errando, deixando em falta aquela mulher. Porque às vezes você fala mulher autoritária, mulher mandona, mulher isso, mas você também não está fazendo seu papel de homem. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, lógico. A partir do momento que o casal se casa, é carne da mesma carne. Se eu estou amando a minha mulher, eu estou me amando ao mesmo tempo. É consequência. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta. Como também o Senhor a igreja. Tem homem que às vezes chega em casa, a mulher é submissa. Minha mulher é submissa. Tudo bem, legal, bacana, lindo, maravilhoso. Aí a mulher trabalha tanto quanto ele fora, chega em casa, ele é incapaz de dar uma mãozinha, de ajudar. Não, minha filha, você vai lavar a louça, eu vou secar, coisa tão boba, mas que faz uma grande diferença às vezes, faz uma união tão mais bonita. Não que a mulher não saiba das suas obrigações, mas eu acho que também não custa nada o homem ajudar. Afinal, se o corpo do homem se cansa, a mulher se cansa mais ainda, porque ela carrega um ser, às vezes 9 meses na barriga. Coisa que não foi dada ao homem, porque foi comprovado até cientificamente que o homem não teria capacidade de gerar um filho. Fisicamente ele não conseguiria. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão 2 uma só carne. Agora eu vou voltar uma referência de novo. Teve uma época na minha vida em que a minha ex-sogra, ela mandava mais dentro da minha casa do que eu. Olha o que a palavra diz. Deixará o homem seu pai e sua mãe. E, no entanto, eu não tinha isso dentro da minha casa. A pessoa simplesmente colocava a minha sogra para mandar dentro da minha casa. Ela direcionava até as compras que eram feitas dentro da minha casa. Então, o ser humano, ele tem que ter consciência que quando você deixa seu pai e sua mãe, quando você se casa, você forma uma nova família. Seus pais nunca vão deixar de ser seus pais, mas a interferência que eles tinham na sua vida tem que cessar. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Você gosta de grito, homem? Você gosta de autoritarismo? Que alguém aponte o dedo para você e fala, faz o que eu estou mandando e acabou? Sem te dar o direito sequer de pestanejar, de dar a sua opinião? A mulher também não gosta. Então não é uma forma autoritária que o homem vai dominar a mulher. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, ele não entendeu que a forma mais simples de... Eu tenho uma personalidade muito forte,
mas foi uma personalidade que ela foi moldada por Deus para isso. Por quê? Porque Deus já me moldou assim, porque Ele sabia as dificuldades que eu iria passar ao longo da minha vida, as situações difíceis. Por 10 anos, até hoje tem sido assim, eu fui o homem e a mulher da minha casa, por viver sozinha. E até hoje tem sido assim. Até que Deus prepare uma pessoa para assumir o lugar do homem mesmo na minha casa. Porque até o presente momento, por estar sozinha, eu tenho que ser o homem e a mulher da casa. Então, Deus me fez uma pessoa de uma personalidade muito forte para poder suportar esse tipo de situação. Então, o que acontece? Eu conversando com esse rapaz, ele não notou que a forma mais simples, isso é um segredo para os homens, pesquem esse segredo, tá? A forma mais simples de um homem, seja ele quem for, dobrar uma mulher, conseguir colocar ela debaixo da sua verdadeira submissão, é com carinho. Se você tiver oportunidade de dar carinho à mulher que você quer que esteja do seu lado, aquela mulher que você quer conquistar, carinho mesmo de verdade, aquela de seu homem, vem cá que eu vou te proteger, vem cá que eu vou te ajudar, vem cá que eu vou ser o homem realmente para você. Você vai dobrar a mulher. Tenha ela a personalidade que for. Eu indico até um filme, tem um filme que eu vi que é muito antigo, era do tempo que meu pai ficava vendo filme de Bang Bang. O nome do filme é Ardida como Pimenta. Então, eu desde criança eu gostava, eu vi esse filme quando eu era criança. Eu até há pouco tempo eu baixei ele na internet para poder ver, porque eu olho aquela mulher e parece que eu estou me vendo ali. Porque realmente, as mulheres de personalidades fortes, às vezes elas sofrem muito, porque não são compreendidas. Às vezes o que elas mais querem é um homem que fale assim, que passe à frente dela e fale assim, para trás de mim, porque agora eu vou tomar a frente e eu vou te proteger. E às vezes os homens não fazem assim. Ao invés de protegerem essas mulheres, eles falam para ela, cala a boca, que agora eu vou te pisar. Agora vamos para uns exemplos. Já despertamos em relação ao verdadeiro papel do homem e da mulher. Mas vamos dar uns exemplos de quando o homem realmente ele assume o papel dele de homem, de autoridade espiritual e dentro de um lar, mas não de autoritarismo. Como é que a mulher se conduz? 1 Pedro, capítulo 3, no versículo de número 6, diz assim: como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Irmãos, ela não tinha medo de Abraão, ela tinha respeito. Ela chamava-o de Senhor por carinho, uma forma carinhosa de chamar, como você pode chamar de meu amor, meu querido, meu bem, o homem da minha vida. Às vezes os homens não dão valor a situações, a amostras de carinho, porque a mulher não fala diretamente, às vezes eu te amo, às vezes é uma mulher que já sofreu muito e não consegue falar, se travou em relação a isso, mas às vezes ela fala com um simples olhar, com uma simples atitude. Quando você chega na sua casa, a sua roupa está toda limpinha, passada, cheirosa, engomada. Quando você deita no lençol e está aquele cheirinho de sabão, cheirinho de limpeza na casa. Sua janta está quentinha. Quando ela faz assim, aquele prato desenhadinho, né, todo arrumadinho para você comer. E às vezes você não presta atenção nisso. Você não dá espaço à mulher. Você abafa. Você afoga os desejos, os sonhos daquela mulher em prol de um versículo que diz que a mulher tem que ser submissa ao homem e que você não soube interpretar como a palavra manda. Então, voltando a Sara, ela obedecia a Abraão, mas ela obedecia com amor e não com medo. Vamos para outro versículo. Agora vamos falar de uma mulher que talvez seja assim, o maior referencial de quando o homem dá espaço à mulher, como que aquela mulher vai longe. Quando ele dá incentivo. Vamos falar de Esther. Esther, ela, pra mim, na minha concepção de mulher, eu acho que
Se eu tivesse nascido no tempo de Jesus, eu ia procurar seguir os passos de Esther, no sentido assim de referencial como mulher. Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos seus pés e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. Nós sabemos, irmãos, que no tempo de Esther, quem conhece a palavra um pouquinho, no tempo de Esther, a mulher, para lá adentrar a sala real, onde ficava o rei, ela tinha que ter uma autorização expressa para isso. Caso contrário, se ele fizesse um determinado sinal, ela seria morta. Esther, mesmo sendo a mulher do rei, né, se tornou rainha, ela não teve medo, porque ela tinha consciência que o que ela estava fazendo ali era direcionada por Deus. Quantas das vezes o homem não se pergunta, deixa de se perguntar se aquela atitude que a mulher dele e que ele está fazendo e que ele está criticando foi uma atitude que Deus direcionou ela a fazer. Às vezes o homem não pergunta. E às vezes foi exatamente Deus que indicou aquela mulher a fazer aquilo. Então o que aconteceu? Vamos lá. Esther, ela queria defender o seu povo. Seu povo estava passando por uma situação em que estava sendo feito um edito para que todo o povo dela fosse aniquilado. E Esther, como ela tinha uma certa ascendência sobre o rei, ela deixou de lado o seu medo e foi para a parte do respeito, de mostrar com sabedoria ao rei que aquilo era uma coisa que estava acontecendo que estava erradíssima. Amém? Vamos dar outro exemplo de quando o homem dá espaço à mulher, ou quando a mulher tem seu espaço. Vamos falar agora de Ruth. Disse, porém, Ruth: não me enches para que te abandone, e deixe seguir-te por aonde quer que tu fores. Irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. Às vezes, o homem tem uma contenda dentro de casa entre a esposa e a sogra, a mãe dele, no caso, porque ele mesmo não tem sabedoria. Ele mesmo, às vezes, chega dentro de casa. Não é que você vai abandonar a sua mãe, mas também saiba valorizar a sua mulher. Você pode perguntar para qualquer mulher que a maioria, 90% delas, detestam quando o homem faz comparações. A comida da minha mãe é melhor do que a sua, a forma como minha mãe faz determinada coisa é melhor do que a sua. Mãos, mãe tem o papel dela de ser mãe. Esposa tem o papel dela de ser esposa. Então o homem tem que saber diferenciar as coisas, não interligar essas coisas, comparar essas coisas. Não tem, existem amores completamente diferentes, não tem como se comparar esse tipo de coisa. Então, o caso de Ruth, ela se uniu à sua sogra, talvez por quê? Porque quando o marido era vivo, ele fazia por onde que houvesse união dentro da sua casa. Às vezes o homem não faz. Às vezes o homem não dá espaço à mulher para falar nada. Como eu acabei de relatar um pouco antes, a situação que eu vivia, que quem mandava dentro da minha casa era minha sogra. E eu não podia falar nada. Ela pegava o dinheiro do meu ex-marido e ela ia fazer as compras do que ela queria que eu comesse. Amém? Então o que aconteceu? Ruth, devido à união que ela tinha com a sua sogra, ela preferiu abandonar tudo e seguir a sogra. Mesmo depois do marido dela morto, não tinha nada que ligasse, porque ela não tinha mais vínculo nenhum. O homem, que era filho daquela mulher que ela ia seguir, já tinha morrido. O que unia? O que fazia ela presa àquela mulher? Com certeza, foi o casamento que foi bem estruturado, a união, e ela ter tido o espaço dela e não se sentir afrontada dentro da sua própria casa pela sogra. Nós temos agora, talvez seja, assim, eu acho que dentro da Bíblia, talvez tenha sido o maior exemplo do que é o homem respeitar uma mulher, respeitar a autoridade e o direito de escolha de uma mulher. Eu admiro demais José.
José, marido de Maria, que o pai, carnalmente falando, né, pai adotivo, né, de Jesus. Vamos para um pequeno parte da palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao 20. Peguei só 3 versículos, porque esses 3 versículos já dizem tudo. Aí diz assim, fala sobre o nascimento de Jesus, tá? Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas, receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Irmãos, imagine se esse homem fosse aquele homem autoritário, nos dias de hoje ia falar assim, tira que esse filho não é meu. Mas não. A união deles era tanta, o respeito mútuo deles era tanto, que ele, para não difamar ela, ele preferiu deixá-la. Para que ninguém falasse dela, que no fundo ele confiava nela. Ele sabia a mulher que ele tinha ao lado dele. E ele cumpriu, no temor de Deus, tudo aquilo que o anjo veio falar com ele. Ele continuou ao lado de Maria, ele ajudou a criar Jesus. Ele teve presente no fato mais lindo da história, que foi o nascimento e a vida de Jesus Cristo. Mas por que ele recebeu a honra de estar presente, ser participante desse evento? Porque ele realmente era um homem de Deus, um homem que sabia a diferença da mulher ser submissa, dele impor a uma mulher a submissão de Deus, a diferença de impor a uma mulher o autoritarismo. Ele sabia essa diferença. Agora, eu gostaria de passar por um versículo que eu acho talvez o mais bonito, que às vezes o homem, talvez a partir dele o homem passe a valorizar um pouco mais a sua mulher e enxergar algumas qualidades que ele não enxerga. E dar espaço realmente a ela. Às vezes são coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que a mulher faz e o homem nem sequer percebe. Não olha, não vê, não, passa desapercebido aos olhos dele, que acha que aquilo é obrigação, todo dia ela vai ter que fazer mesmo e tá tudo certo, lindo, maravilhoso. É um versículo, é um capítulo conhecido e alguns versículos que falam que é uma mulher de Deus. Provérbios 31, dos versículos 10 ao 31 também. Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Vou dar uma paradinha aqui. Homem, será que você já percebeu que essa mulher faz tudo para te agradar? Qual o espaço que você está dando a ela? Às vezes a mulher pede um dinheiro para comprar um produto de limpeza. Isso na minha casa era muito engraçado, que às vezes minha mãe pedia dinheiro para comprar um produto de limpeza. Meu pai falava assim, a gente não vai comer detergente, a gente não vai comer desinfetante, para que tanto desse... E no fundo ela queria deixar a casa cheirosa. Para quê? Para agradar o marido, para quando ele chegasse com alguma visita, a casa tá limpinha, cheirosinha. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Às vezes o homem está lá deitado, porque está trabalhando, final de semana, a mulher acorda cedo, vai na padaria, compra o pão, traz. Aquele pãozinho para quentinho, faz o café. O homem levanta quando sente o cheiro do café. E não dá valor à mulher. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Quantas vezes meu ex-marido vinha, né? Eu morava em Saquarema, ele trabalhava no Rio, ele chegava 3, 4 horas da manhã, eu ia para a cozinha fazer comida, era só ele ligar, eu tô indo para aí, eu levantava e ia fazer comida, porque eu sabia que ele ia chegar com fome. E quantas mulheres, assim como eu fazia, eles fazem também, né? Levantavam de madrugada e iam
e vão fazer alguma coisa, fazer o café, fazer a marmita, porque às vezes o homem sai cedo para trabalhar. E ela, para não deixar aquela comida do dia anterior, ela faz um arroz fresquinho, faz alguma coisa que é fresquinha, né? Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com fruto de suas mãos. Irmãos, examina uma propriedade e adquire. Quantos homens que vão comprar uma casa, um imóvel, alguma coisa, um carro, são incapazes de perguntar à mulher a opinião. O homem às vezes passa o dia inteiro fora de casa, quem vai ter que trabalhar, ver se a cozinha é pequena demais para a mulher trabalhar é ela. Se a sala é pequena demais para receber os amigos dele, é ela. E às vezes o homem nem sequer pede a opinião da mulher. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Às vezes a mulher está super cansada. Falar uma época aqui que às vezes as pessoas não gostam, acham assim, você vai falar sobre isso, é feio. Não, não é feio. Faz parte da vida, do cotidiano de uma mulher. A mulher, mensalmente, ela tem o ciclo menstrual, que a mulher ela fica extremamente debilitada. O homem não passa por isso, não sabe o que é, mas a maioria das mulheres sentem muitas dores nas pernas, nos seios, nos braços, no corpo em geral, um cansaço muito grande. Por quê? Porque é perda de sangue. Você está perdendo parte de sangue. Então você vai se sentir debilitada. Mulher às vezes fica mais cansada, fica um pouco mais enjoada, mais irritadiça. O homem não entende isso. O homem acha que é frescura. Não, não é frescura. TPM, não estou falando no sentido de TPM de nervosismo. Estou falando no sentido dos sintomas anteriores ao ciclo menstrual de uma mulher. É uma coisa que é muito chata para a mulher, é incômoda. A mulher se sente feia, a mulher se sente nojenta, a mulher se sente, assim, ela mesma se rejeita nessa época. Se sente estranha. E os homens às vezes não entendem isso. Acham que é frescura e não é. Agora vamos para outro versículo. Vê que é boa a sua mercadoria, a sua lâmpada não se apaga de noite. Tudo a mulher vai procurar ver. Às vezes a mulher sai correndo. O homem tem mania de criticar a mulher quando vê uma placa de promoção. Meu filho, meu amado, servo do Senhor. Se a mulher está correndo atrás de uma promoção no mercado, está brigando lá com uma porção no meio daquelas bancadas, é porque ela quer economizar o dinheiro do teu salário, para que ela possa comprar mais coisas para dentro da tua casa. Entenda isso. Estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca. Roca, para quem não conhece, era um tipo de máquina. Não era assim, era uma máquina que ela abria os fios do algodão, né? Roca, você fazia como se fosse aqueles novelos. Era uma máquina que você colocava aqueles bolos de lã, né? E ela puxava aquilo e fazia fio, fazia um verdadeiro rolinho de lã. Isso era a roca. E era uma coisa que às vezes as mulheres espetavam muito as suas mãos naquilo. Abre a sua mão ao pobre, estende as suas mãos ao necessitado. Às vezes a mulher dá um prato de comida criticada pelo homem. Meu Deus, Senhor, tem misericórdia. A própria palavra de Deus fala que é como se Jesus perguntasse assim: tu me deste comida para comer, me deste água para beber. Aí o homem pergunta assim: mas quando nós te ajudamos? Quando fizeram isso aos necessitados. Às vezes a mulher, por ela ter um coração um pouco mais brando, ela vê essa necessidade muito mais forte do que o homem. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlate. Por quê? Porque antes ela comprou um cobertor mais quentinho. Mas você vai gastar dinheiro com cobertor para quê? Por quê? Porque naquela época está fazendo promoção. Ela compra, às vezes, eu tenho muito esse hábito, eu compro coisas que são para usar no verão, eu compro no inverno. Por quê? Você pega as promoções, então você adquire com preço mais barato. Mulher tem que saber ser econômica. Se não souber, fica difícil. Estourar tudo do homem também fica difícil. A mulher também tem que ser sábia nesse sentido. Então, às vezes, a mulher pede ao homem um dinheiro para comprar alguma determinada coisa que está fora de época. Ele fala: para que você quer isso? Para isso, meu filho. Para que ela possa pegar a promoção e comprar mais barato, economiza dinheiro, comprar mais coisa.
Levantam seus filhos e chamam... Ah, não, peraí, pulei uma parte. Faz panos de linho fino e vende-os, entrega os cintos dos mercadores. Seu marido é conhecido nas portas e assenta tem os anciãos da terra. É aquela mulher que quando chega uma visita, né, conhecido nas portas, senta entre os anciãos da terra. Aquela mulher quando chega uma visita, ela é hospitaleira, ela sabe tratar bem os amigos do marido, tudo, né? Os pastores. Eu particularmente adorava fazer culto na minha casa, né? Porque Deus desde o início, minha casa em Saquarema, Deus tinha falado, usado vários vasos para dizer que Deus queria daquela casa que fosse um ponto de pregação, né? E assim eu fiz. Nos momentos que eu podia, eu estava sempre fazendo culto lá em casa. É gostoso você receber o povo de Deus, você usar sua casa como uma igreja. A força e a honra são o seu vestido. Se alegrará com o dia futuro. Abre sua boca com sabedoria, a lei da beneficência está na sua língua. Às vezes os homens usam aquele versículo que diz que a mulher esteja calada na igreja e a mulher não pode falar nada. E às vezes a mulher é de uma sabedoria tremenda. Quantas mulheres que você vê hoje em dia que são missionárias, são pregadoras da palavra de Deus, e às vezes com muito mais sabedoria do que os homens. Levantam seus filhos e chamam na bem-aventurada. Seu marido também, ele a louva. Por quê? Porque ela é sábia, porque o marido soube entender esse lado mulher dela, soube respeitar a mulher, soube dar espaço a ela, não tratou ela como aquele lance de, não, você cala a boca que quem manda que sou eu. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Por que que Salomão escreveu isso? Porque ele soube valorizar a mulher que ele tinha ao lado. Muitas. Ele tinha muitas. Mas aquela era especial para ele. Ela é especial. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Quantas vezes, homem, você elogiou a sua mulher dizendo que ela estava bonita? Engraçado que na época da conquista, o homem faz de tudo, elogia, seus olhos são lindos, sua boca é linda, seus cabelos são lindos, seu corpo é lindo, seu que é lindo, tudo é lindo. Depois que a mulher se casa, o homem se casa, muitos falam, você é um tribufu, a da vizinha é melhor do que você. Fulana se cuida, você não. Às vezes a mulher não está tendo tempo de se cuidar, porque ela está mais preocupada em cuidar de você, homem, e não dela. Dai-lhe o fruto das suas mãos, e deixe o seu próprio trabalho louvá-las nas portas. Dá-lhe o fruto das suas mãos, dá espaço a ela, meu filho. E deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. E deixa que ela vai mostrar para você que ela é capaz. Amém, irmãos? Eu acho que só até aqui, essa parte de Provérbios é linda. Linda, linda, linda. Porque ela fala com tanto... Não é à toa que ele pediu sabedoria a Deus e Deus deu. Porque... ele realmente, além de ser um poeta, ele era um homem de infinita sabedoria. Um homem que sabia valorizar uma mulher. Amém? Então, irmãos, o tema foi esse, submissão versus autoritarismo. Saiba diferenciar, homem, até onde você está exercendo na sua mulher a sua autoridade espiritual como cabeça do lar e até onde você está sendo autoritário, tirano, e não está dando espaço para ela ser mulher. Amém, irmãos? Só até aqui.